Fala galera, tudo beleza? Bom, dando continuidade aos vídeos que eu estou gravando sobre SPFX, hoje nós vamos aprender a criar uma web part usando o React e nós vamos utilizar o Axios para consumir uma API do GitHub e mostrar uma lista de devs. E por que eu resolvi mostrar esse vídeo? Porque o ano passado eu gravei um vídeo, foi o primeiro vídeo de React que eu gravei, foi esse vídeo aqui, ó, aula 17, onde esse vídeo eu utilizava o jQuery para consumir a API padrão do SharePoint Online e listar produtos, que foi essa webpart aqui que nós aprendemos a criar. Então, os dados dessa webpart vêm de uma lista do SharePoint, uma lista de produtos, e eu demonstrei como que com o jQuery você acessa a API do SharePoint Online e monta aqui essa webpart com o jQuery. E aí algumas pessoas comentaram comigo no LinkedIn, pessoas que trabalham com React, tipo, eu posso usar o Axios para fazer as chamadas de API ao invés de usar o jQuery? E por esse motivo eu estou gravando esse vídeo para mostrar que sim, você pode utilizar o Axios, como você usa lá no React, e você vai conseguir fazer as chamadas da sua API. Então nesse vídeo é isso que eu vou demonstrar para vocês. Então eu vou começar aqui, eu já estou com o meu Node aberto, eu vou começar criando aqui uma pasta, acho que eu já apaguei ela, então eu vou criar aqui uma pasta GitHub. Vou navegar nela aqui. E eu vou começar criando o nosso projeto. Ok, vamos aguardar aqui. Ele está me dando um alerta aqui para atualizar a versão do YAML. Depois eu vou atualizar. Por enquanto eu vou só seguir aqui com essa versão mesmo. Então aqui é o nome da nossa solution, que vai ser para SharePoint Online. Aqui é aquela mesma coisa, vou colocar não aqui também. Vou selecionar o webpart. Vou colocar o nome da minha webpart lista devs. Acho que é isso mesmo, lista devs. Lista devs. Isso. Estou confirmando aqui porque senão eu perco algumas coisas que eu já tenho prontas aqui. Então, lista devs. Vou confirmar com esse nome. E vou colocar aqui uma descrição. Lista devs do GitHub. E aqui eu vou selecionar o framework React. Aqui eu vou pausar o vídeo agora, eu vou deixar ele fazer o download das dependências. E assim que terminar, eu volto. Legal, pessoal, ele terminou aqui de criar o nosso projeto. Eu já vou instalar uma dependência aqui, que é a própria dependência do Axios. Eu vou instalar ela aqui, antes de abrir o VS Code. E assim que ele terminar de instalar, eu vou abrir o VS Code para a gente começar a fazer as configurações. Vamos aguardar aqui, é bem rápido. Pronto, já instalou. Então aqui eu vou abrir o VS Code. Legal, quero mostrar para vocês aqui primeiro o package.json. Aqui na parte de dependências, percebam que ele incluiu aqui o Axios, para a gente consumir as nossas APIs. E agora, como eu normalmente faço, eu vou copiar o código que eu já tenho aqui pronto e eu explico para vocês. Então, a primeira parte do código que eu vou copiar é a parte de estilização que eu fiz, que vai dar a carinha, né, para a nossa webpart. Então, eu vou abrir aqui src, webparts.
aqui dentro de Components, aqui é a nossa web part principal. Vou rodar aqui antes rapidinho para vocês verem como ficou. Essa web part acabou de ser criada, então ela tem um aspecto padrão, uma visualização padrão. Vou abrir aqui o Workbench. Então essa é a nossa web part enquanto nativa aqui. Agora eu vou voltar aqui. Vou apertar Ctrl C para parar. Vou vir aqui no nosso CSS. Vou modificar todo esse CSS. Vou colar o meu novo CSS aqui. Tem várias classes adicionais aqui para minha web part. Vou salvar. E vou copiar também a nossa web part. E aí eu explico para vocês. Então vou copiar o código todo. Vou vir aqui, vou substituir. Então hoje a nossa web part é renderizada com esse HTML. Eu vou substituir tudo isso. Aqui só tem um probleminha. Deixa eu só salvar aqui. Dev item, tá aqui, dev item. Bom, deixa eu executar aqui que ele já deve reconhecer. Vou colocar nossa web part de novo. Ele vai ter que dar um refresh aqui, ele deve estar compilando novamente. Isso, legal. Então essa é a nossa web part pronta. Ela acessa o GitHub e busca alguns profissionais e exibe aqui nesse formato. Legal? Então essa é a web part pronta e agora eu vou mostrar para vocês como que nós chegamos a esse resultado aqui, tá? Então vou voltar aqui. Vou parar o GUP. Vou fechar o terminal por enquanto. Então, primeiro ponto, eu importei o Axios, tá? Esse import ele não vem, né? Porque a gente instalou a dependência e você importa o Axios. Todo o restante aqui já vem por padrão, exceto pelo import aqui do Axios. A nossa interface de estado, eu modifiquei ela porque ela tinha um atributo simples, string, e eu coloquei aqui um array de itens e especifiquei os campos padrões que esse array vai ter. Essa interface ela é importante porque a partir do que eu declaro aqui, eu consigo fazer menção aos campos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui quando eu defini aqui, eu percorro o nosso state, né? Declarado lá em cima, que é esse state aqui, ó, no construtor aqui da nossa classe, lista devs, que é a nossa classe principal da nossa web part. Então aqui eu declaro esse estado chamado itens, que ele vai receber todos os dados da nossa chamada da nossa API. Então aqui, esse método, o component didMouth, se você quer renderizar, se você quer fazer uma chamada, uma API, logo que você vai carregar a sua web part, ou seja, ao abrir a página você quer popular dados, esse é o método ideal para você fazer a sua chamada de API. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, o component didMouth, quando ele é executado, logo que a web part está pronta para ser renderizada, já está disponível no DOM, que a gente fala, eu faço a chamada da nossa API aqui do GitHub. Esse iniciar do ID, esse número, esse endpoint do GitHub, quando eu passo esse atributo, a partir desse ID ele carrega os próximos devs. Então eu coloquei esse ID porque aí o primeiro GitHub seria o do SharePoint Academy. Então aqui eu faço a chamada do endpoint usando o Axios, bem simples, né? E aqui nessa promise eu pego o resultado e seto aqui, ó, o nosso estado, itens, chamado itens, que é esse estado aqui, com o response.data aqui da nossa chamada do nosso endpoint. Então aqui eu setei o estado da nossa web part com esses dados.
a partir desse momento, esses dados estão disponíveis para a gente utilizar, ok? E aí, eu estava falando aqui da importância de você definir a interface, né? Porque esse campo ID, login, avatar, eu vou acessar aqui embaixo no componente. Então aqui no meu método render, que é o método que vai renderizar a nossa web part, percebam que eu percorro aqui com a função map do JavaScript o nosso estado, this.state.items, que é justamente esse objeto aqui declarado no construtor, tá? Então eu estou percorrendo com a função map aqui, dei um alias aqui chamado dev, né, porque são vários, estou supondo que são vários devs aqui, e aí quando eu faço dev.avatarurl, dev.login, isso só é possível porque eu defini a nossa interface aqui e especifiquei o nome dos campos. Tanto que se eu mudar aqui para login 2, ele vai parar, ele vai dar erro aqui, porque ele vai falar, mas não existe o atributo login 2. Então a interface é para isso, tá? Por isso que a gente declara ela aqui. Então aqui eu já expliquei o componente didMouth, que ele vai executar. Feito isso daqui, vai ser chamado o método render. E no método render eu apenas eu defini uma UL aqui, né? E eu estou repetindo aqui dentro dessa UL, eu estou repetindo esse trecho de código com a função map. Então eu repito várias vezes esse LI, coloco a imagem que vem do GitHub, coloco aqui o login do GitHub, coloquei uma descrição fixa aqui só para complementar o layout. Se você fez a semana OmniStack 10 da Rocket City, você deve estar reconhecendo esse HTML. Eu aproveitei para fazer esse exemplo aqui, onde lá também a gente listava os devs do GitHub. E aqui eu montei um link para acessar o GitHub do dev. Ok? Então, aqui já está funcionando a nossa webpart. Vocês viram, ela já consome o GitHub e já mostra os devs. Só que assim, aqui a gente pode aplicar alguns conceitos do React, porque isso daqui se repete várias vezes. Então, seguindo essa premissa, nós poderíamos transformar isso daqui em um componente. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, como que a gente transforma isso daqui num componente. Então, a gente aprendeu a utilizar o Axis para fazer chamadas de API, e agora eu vou mostrar como transformar essa parte do código em um componente, para vocês verem que é bem tranquilo. Então, o primeiro passo, eu vou vir no nosso CSS principal e vou remover algumas classes que eu coloquei aqui que eram específicas dessa parte da renderização do dev, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, que era específica do dev, eu vou remover, tá? Vou deixar o nosso CSS somente com essa parte aqui nativa. Beleza? Aí, essa parte aqui eu vou remover também, tá? Porque eu vou substituir o nosso método render por um método já com o conceito de componente. Então, isso daqui eu vou remover. E aqui no lugar, eu vou colocar um componente que eu ainda vou criar, tá? Então, eu acho que eu vou até criar ele primeiro, mais fácil para vocês entenderem. Então, para a gente criar esse componente, eu vou criar aqui uma pasta devs. Vou criar aqui uma pasta devs. Dentro dessa pasta devs, eu vou criar um arquivo chamado dev_item. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado dev_item, como eu estou utilizando TypeScript. Então, extensão tsx. E eu vou colar aqui o conteúdo. Vou colar o conteúdo desse meu componente que eu estou criando. Então eu vou separar aqui, ó, vocês vão ver quando eu colar. O que eu fiz aqui? Eu importei o React. Estou importando um arquivo também, styles, que eu ainda não criei. E estou criando um componente que ele vai receber uma propriedade, que vão ser os dados que vão vir do GitHub, que são necessários para renderizar um dev. E aqui eu peguei aquela LI inteira que eu apaguei lá do nosso, que estava na nossa parte principal, e coloquei essa LI aqui, coloquei essa LI. Então, vocês vão ver como que vai acontecer. Tipo, toda vez que tiver uma interação no map lá no nosso array,
ele vai chamar e vai renderizar esse trecho de código, tá? Então vai ficar mais claro quando eu terminar aqui. Então eu vou criar também um arquivo style.css aqui dentro da nossa pasta devs. Vou criar um novo file. Legal. Aqui eu vou colar o nosso CSS, aquele CSS que eu apaguei, que estava lá no nosso CSS genérico. Eu vou colar ele aqui. Então, deixa eu voltar ele. Isso. A única coisa é que quando eu apaguei o nosso CSS aqui, teve uma classe adicional que eu apaguei que eu não podia apagar, que é essa UL aqui. Deixa eu só deixar essa UL e apagar o restante. Isso. Posso até também mover essa UL aqui. Posso tirar daqui, mas deixa eu deixar ela aqui junto com esse aqui. Pronto. Só pra gente tirar, setar o style da UL para none. Então, beleza. Então, na nossa pasta devs, que é o nosso componente, nós temos o componente em si, que vai renderizar o desenvolvedor, e nós temos aqui um style que vai estilizar, como eu mostrei pronto para vocês. E aqui eu estou fazendo um import desse style. Então, essa é a primeira parte. E aí eu quero mostrar que aqui na lista devs, TSX, a nossa interface hoje ela está aqui junto com a nossa web part. A gente pode também tirar essa interface daqui, a gente pode apagar ela, porque o legal é que você deixe ela lá junto com o arquivo, com os outros arquivos de dev. Então, como a gente está criando um componente, eu vou criar aqui a nossa interface aqui dentro, idevstate.ts, tá? E vou colar o nosso código de interface aqui, ao invés de deixar lá junto com a nossa web part. Então, vou colar aqui, é o mesmo código, tá? Só estou exportando aqui a nossa interface. Beleza, vou salvar aqui. Eu vou ter que importar também o nosso componente, a nossa interface, né? Porque agora eles estão dando erro aqui, ó. Então eu vou fazer um import. Vou importar tanto o nosso componente quanto a nossa interface. Então eu vou importar aqui. Legal. E agora, só para a gente finalizar, eu vou mudar o nosso método render. Então ele está lá. Eu vou colocar o nosso componente já pronto e eu dou uma passada explicando o código de forma geral. Então aqui, para a gente chamar o nosso componente, eu chamo ele como se fosse uma tag HTML, né? Então o nome do nosso componente aqui, ó, dev_item. Então eu estou exportando ele com esse nome, tá vendo? Export the full dev_item. Aqui na nossa web part principal, lista dev, eu importei ele aqui, ó, dev_item from pasta devs, que é essa pasta que a gente criou, dev_item. Então eu importei a nossa interface que ficava aqui mesmo. Eu também joguei ela aqui nesse arquivo. Também estou exportando ela, tá? E aqui eu faço o import dela, ó. Tá aqui a nossa interface. Então agora eu vou salvar aqui o nosso CSS do nosso componente. Vou salvar também o componente, que eu não tinha salvo ainda. E salvar aqui a nossa web part principal. Então, agora o nosso código está bem mais organizado, né? Nós temos aqui esse componente, devs. Temos aqui o componente em si, a interface e a estilização desse componente. Fizemos os imports. No nosso construtor, estamos inicializando aqui a nossa interface, o nosso estado, né? Com os atributos que ele tem. Aqui a gente não mexeu em nada, o componente de mouth continua igual. E aqui o nosso método render, toda aquela LI do nosso componente, que é essa LI aqui inteira, que ficava ali dentro, nós retiramos e agora nós estamos chamando aqui a função map, percorrendo o nosso estado, mas agora a gente chama aqui o nosso componente. Aqui eu coloquei um atributo key, que é único para o nosso componente, e aqui, ó, essa propriedade que eu estou passando no nosso componente, propriedade dev,
eu estou passando o usuário. Então aqui eu estou passando um usuário e todos os seus atributos. Então cada vez que esse trecho executar, o map é como se fosse um loop, né? Como se fosse um for. Então ele está percorrendo aqui todos os itens que a API retornou. Então cada usuário vai ter todos aqueles atributos que estão definidos na nossa interface. ID, login, avatar. E eu estou passando como parâmetro o usuário inteiro para o nosso atributo aqui dev. E aqui no nosso componente de dev, que é esse componente aqui, ó, percebam que a função, que é o nosso próprio componente, ela recebe o props, que é o nosso usuário completo. E aqui eu uso o conceito de desestruturação, recuperando o dev, que é quem eu estou passando aqui do nosso props, que aqui o props tem várias propriedades, né? E eu estou recuperando somente o dev, jogando aqui nessa constante. E aqui eu uso os valores da nossa interface, dev.avatar, dev.login. Legal? Aqui também para montar o link. Então, basicamente é isso. A gente criou, a gente agora componentizou, né, essa parte do desenvolvedor. E mais ou menos esse é o parâmetro. Se você tem um código na sua webpart que se repete várias vezes, você pode aí pensar em transformar ele num componente, que foi o que a gente fez aqui com o dev. Então agora basta só a gente abrir o terminal novamente e ver se ainda vai estar renderizando da maneira que estava antes. Então eu vou rodar aqui o gulp server para ele abrir novamente aqui para a gente o Workbench. Ele vai abrir aqui. Eu vou adicionar novamente a nossa webpart e vamos ver se ela continua renderizando certinho. Bom, legal. Continua renderizando certinho. Ops. Só tem um problema aqui. Deixa eu só... Ele estava com um cache, mas ele está dando problema aqui somente no nosso style. Lista devs webparts. Deixa eu ver aqui no nosso componente. Style. Peraí, como está escrito aqui? Styles. Ah, tá. Deixa eu só... Aqui no nosso componente, eu estou importando styles. Mas eu dei o nome do arquivo de style. Deixa eu só renomear ele para style. Aqui no import. Salvar. Deixa ele atualizar aqui de novo. Isso, agora sim. Agora nós temos o mesmo efeito que nós tínhamos antes, porém, nós estamos componentizando. Então, nesse vídeo, nós aprendemos como consumir uma API do GitHub utilizando o Axios, aqui no SPFX, e aprendemos também a criar o nosso primeiro componente, que é o nosso componente DevItem, e como chamar ele aqui na nossa webpart principal, que eu mostrei aqui, que a gente fez essa pequena alteração no nosso render. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, assim eu sei se vocês estão gostando do conteúdo e posso produzir mais conteúdo do mesmo gênero. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajuda aí compartilhando o canal e os vídeos no LinkedIn para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Nos vemos no próximo vídeo.